pessoal, então, eu já vinha falando com vocês, vou só resumir aqui, né, por conta que eu comecei a gravação agora. A gente está revisando a atividade, estamos nessa questão aqui, né? Quais as etapas a serem seguidas durante a avaliação da vítima? A primeira etapa, que eu falei para vocês, é a avaliação da cena. A segunda etapa, vou anotando aqui, acho que fica até melhor, para vocês irem entendendo e revisando o que eu acabei de debater. Ligar para o socorro especializado. SAMU, polícia, corpo de bombeiro, vai depender do cenário ou local onde você está. E o 3 é a questão da sinalização. Esses 3 pontos devem ser feitos em conjuntos, como eu falei para vocês, e a gente pode estar pedindo auxílio a outras pessoas para realizar, principalmente a ligação para o socorro especializado e a sinalização do local. O quarto ponto, a etapa, é a avaliação primária. Na avaliação primária, temos a questão daquelas letrinhas. É uma forma de protocolar a forma de atendimento. Então, temos o X, A, B, C, D e E. Porém, o D e o E já entra na avaliação secundária. Nesse caso, a avaliação secundária não fica para nós, socorristas. Caso seja solicitado a avaliação da pupila, a questão do nível de consciência, a gente pode até fazer, mas a gente inicia com a avaliação primária apenas. Então, em resumo, temos que o X é relacionado a hemorragias severas, sanguinolentas, principalmente hemorragias externas. No caso de amputação, de fratura, como eu falei para vocês. O A se relaciona à questão das vias aéreas da vítima. O B, a questão da respiração. E o C, circulação. Por mais que a gente esteja vendo esses pontos separados, na hora da avaliação, esses pontos estão em conjunto. Então, tendo em mente o ponto 4, que é a avaliação primária, eu já venho para cá, que é a sequência. Avaliar o estado de consciência da vítima. Então, a gente vai avaliar o estado de consciência da vítima. Aqui, a gente se aproxima da vítima, lateralizado a ela, toca na vítima, já fazendo controle para que ela não se mexa, porque a gente já suspeita, nesse caso, e lembra lá naquela aula, de paciente com lesão na coluna cervical. Quando eu toco na vítima, eu já identifico. Olá, senhor, senhora. Oh, eu sou socorrista. Estou aqui para minimizar, para lhe ajudar. O senhor sabe onde está, sabe seu nome. E isso a gente já vai fazendo a avaliação. Nessa conversa, a gente já vê se tem a presença de hemorragia. Se tem a presença de uma hemorragia, uma amputação, fratura exposta. Se não tiver, a gente já vai para a questão das vias aéreas. A vítima respondeu, está consciente, está orientada? Ótimo. Agora é só avaliar os sinais vitais, questão da respiração e do pulso, e ficar ali com a vítima até o socorro especializado chegar. Porém, infelizmente, o que mais acontece são vítimas inconscientes. Então, ela não responde nada. Você tocou na vítima,
você chamou, você indagou e ela não deu nenhuma resposta. Aí a gente já suspeita de vias aéreas obstruídas. Então, a gente se aproxima, como a gente já está lateralizado, a gente faz a técnica do voz, ver, ouvir e sentir. Então, eu parto um pouquinho próximo ao rosto da vítima, vejo se tem expansão torácica, escuto se tem a presença de algum ruído e sinto se tem a saída do ar ou não. Se todos esses aspectos estiverem ausentes, é porque está com as vias aéreas obstruídas. Se está com as vias, vou trazer mais para cá para vocês verem. Se está com as vias aéreas obstruídas, a gente já vai para a parte do A, que é a desobstrução das vias aéreas. Na outra parte, em relação à desobstrução das vias aéreas, temos duas técnicas a serem seguidas. Lembram do T-lift e do gel thrust? Hoje eu vou explicar bem direitinho para vocês, mais a seguir. Só lembrem que T-lift, como o próprio nome diz, é para paciente clínico. No caso de um acidente, geralmente não é a nossa realidade. Então, geralmente, a gente vai realizar a manobra de gel thrust. Então, aqui, vamos para a desobstrução das vias aéreas. Desobstruir as vias aéreas, o paciente voltou a respirar e se tornou consciente. Ótimo, parei por aqui. Porém, desobstruir as vias aéreas e o paciente continua. Oi. Eu não vou baixar mais não, porque eu não tô. Essa parte de cima aqui subiu, tá copiando aí. Assim, obrigada. Pronto. No caso, se as vias aéreas, você desobstruiu as vias aéreas e o paciente continua sem respirar e inconsciente, é porque ele evoluiu, infelizmente, com parada cardiorrespiratória. Mas vamos lá. Você desobstruiu as vias aéreas, depois você vai olhar a questão do pulso. Avaliação do pulso e do retorno capilar. Lembram aquela questãozinha do retorno capilar? Que a gente tem que olhar nas extremidades para ver a questão se está tendo movimento circulatório consistente para ir para todo o corpo. Na avaliação do pulso, a gente vai para a artéria carótida. Avaliei o pulso, em presença de pulso, ótimo. Então, o paciente está apenas sem respirar. Então, desobstruir as vias aéreas, porém, continua sem respirar, a vítima está em parada respiratória. Se está em parada respiratória, o que é que eu tenho que fazer? Ofertar ventilação. E aí vem, infelizmente, aquela técnica utilizada muito anteriormente, a questão de boca a boca. Hoje a gente não faz mais, devido também à segurança do socorrista. A gente vai criar algumas técnicas de oferecer esse suporte ventilatório, seja com um pano, um lencinho, seja com um copo, mas a gente vai tentar ofertar essa respiração, né? Essa oxigenação à vítima. Se a gente não conseguir de jeito nenhum, infelizmente, com essa respiração ausente, o que é que vai acontecer? Ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aí aqui eu boto, ponto. Se a vítima continuar em parada respiratória, né? Sem respirar, deixa eu botar aqui, continuar sem respirar, logo ela entrará em
parada cardiorrespiratória, porque rapidamente o coração dela também vai parar de funcionar, porque não está vendo as trocas gasosas. Como é que eu vou saber se a vítima está numa parada cardiorrespiratória? Avaliando a questão do pulso, avaliando a questão do retorno capilar. Se está ausente, todos eles, o pulso e o retorno capilar, ela está assim, numa parada cardiorrespiratória. Se está presente, ela vai estar apenas numa parada respiratória. Então, aqui eu vou só ofertar, neste caso, oxigênio. Já aqui, está ausente pulso, ausente retorno capilar, ausente respiração, e já está numa parada cardiorrespiratória, eu vou para o próximo item, que a gente também vai estudar hoje, a ressuscitação cardiopulmonar, fazendo as massagens cardíacas para fazer com que esse coração volte a trabalhar ou ele funcione pelo menos até o socorro especializado chegar. Não sei se vocês já viram assistir alguns filmes, por exemplo, séries, em que as pessoas já iniciam logo com aquele choquezinho. Não é nosso caso aqui, que a gente não vai andar com uma máquina daquela, um aparelho daquele. Então, como é que vai ser as compressões? Manuais mesmo. Vou mostrar bem direitinho para vocês, para fazer com que esse coração tenha, vamos dizer assim, um esforço externo para com que ele volte a trabalhar. Depois disso daqui, fiz a ressuscitação, fiz as manobras. O 10 é a reavaliação. E, claro, manter a vítima o mais estável possível, até o socorro especializado chegar. Então, se eu trouxer um caso para vocês, dou um caso, vítima vinha de casa, no trabalho, e sofreu uma colisão entre uma moto e um carro. Qual seria a sua conduta aqui? Você vai descrever, seja por tópicos ou um texto corrido. Iria avaliar a cena, teria alguém para ligar para o socorro especializado, no caso o SAMU, sinalizaria o local para evitar outro tipo de acidente, me aproximaria da vítima e me identificava e iniciava a avaliação primária, onde os XABC seriam avaliados. No primeiro instante, já avaliaria se tem hemorragia externa, a presença de amputação, de fratura, como está. Caso tenha hemorragia, iria fazer a controle, a contenção da hemorragia. Não tendo a hemorragia, eu já inicio avaliando esta questão da consciência e, consequentemente, se as vias aéreas estão... Professora, sobre esse acidente aí tem que copiar isso tudo, tem que fazer isso tudo, hein? Aí é tanto para... Por isso que a gente vai cobrar mais na parte prática. Mas eu estou explicando para vocês a teoria, para que vocês possam me entender e ir botando na cabeça essa sequência. Por mais que eu esteja dizendo bem lento aqui, calmo, na hora a gente tem que fazer isso em fração de segundos. Então, eu iria avaliar a consciência da vítima. Automaticamente, a gente já está avaliando a questão das vias aéreas. Depois, iria desobstruir as vias aéreas, caso seja necessário, com a questão das manobras do L-Truss, no caso de um trauma, e avaliaria se está respirando ou não. Se não está respirando, oferecer suporte ventilatório. Se está respirando, ótimo. E caso, iria olhar a questão também do pulso e do retorno capilar. Se não tivesse nem respiração, nem pulso e nem retorno, já iniciaria a ressuscitação cardiopulmonar e ficaria ali com a vítima até o socorro especializado chegar. Isso daqui a gente vai ver bem direitinho na prática, a gente vai fazer bem direitinho, devagarzinho. Vai ter um bonequinho lá, nossa vítima, e a gente vai trabalhar bem direitinho quanto a isso. Mas eu preciso trazer essa sequência teórica para vocês já irem armazenando na mente de vocês. Professor, é muita coisa. Sei,
Mas quando a gente vai criando essa sequência lógica na cabeça, por isso que eu vou falando, vão anotando, vão fazendo resumos, não deixem acumular, pois tudo que a gente vai estudando está interligado. Mas pode acontecer, claro, de uma questão ou outra exigir que você coloque tudo, por exemplo. Então, vamos anotando aí, aqui tanto na aula prática, na nossa avaliaçãozinha, não vai ficando nenhuma dúvida, tá bom? Na próxima questão, querendo ou não, eu já respondi, né? O que é abordagem primária, o que é abordagem secundária. A abordagem primária é o nosso primeiro, vamos dizer assim, contato com a vítima, onde a gente precisa avaliar a questão dos sinais vitais para ver se essa vítima está consciente, a presença de hemorragia, a presença da frequência respiratória e cardíaca. A avaliação secundária é uma avaliação mais específica, mais aprofundada da vítima, onde avalia o seu estado neurológico e, claro, a questão da exposição da vítima, para ver a presença de hemorragias internas, ver a presença de fraturas internas também e, claro, ver alguma deformidade devido a alguma colisão que possa vir a acontecer. Quando é que devemos suspeitar de um possível trauma na coluna, ou seja, uma possível lesão na coluna cervical? Aqui eu pergunto a vocês, o que vocês colocaram nessa questão? Quando a gente suspeita de um possível trauma ou lesão na coluna cervical, o que vocês acham? O que vocês colocaram na atividade? Não responderam essa? Eu coloquei assim, professora. Dor externa, pressão no pescoço, peso oposto, formigamento ou perda de sensibilidade nas mãos, nos dedos, nos pés, perda parcial completa de controle sobre qualquer parte do corpo. Sim. Então, quando a vítima ela está O início dor, pode falar. Não, pode dizer. Ainda vai continuar? Não, mas pode. Eu coloquei só assim. O início súbito de dor ou uma dor nas costas crônica enfraquecedora poderia indicar que ocorreu uma fratura na coluna vertebral. Se tirar na costa e dure mais de vários dias, agende uma visita com seu médico para que a causa de sua dor nas costas possa ser determinada e tratada. Sim. Então, o que Nádia falou está correto, sim. Porém, vamos dizer, num acidente, quando a vítima ela está consciente, ela já consegue falar. Eu não sinto minhas pernas, eu não sinto meus braços, eu não sinto meu corpo. Só em ela falar isso, a gente já suspeita, claro, de uma lesão e não pode manusear a vítima de forma alguma. Quando a vítima está inconsciente, ela não tem como lhe dizer se ela está sentindo dor, se ela está sentindo formigamento, não tem como dizer de jeito nenhum. Então, você, ao avaliar a cena, você vai conseguir diagnosticar, por exemplo, foi um atropelamento, onde a vítima colidiu, o carro colidiu sobre a vítima, sobre a pessoa. Então, teve uma pancada muito forte e a vítima foi arremessada um pouco para frente. Então, existe uma possível causa de lesão. Pode ter acontecido como não. Então, a gente sempre suspeita do mais grave. Então, num caso como esse, a gente já suspeita de uma lesão e faz logo o controle da coluna, né, o controle da cabeça. Também, no caso de carro, de moto, então aconteceu um acidente, a gente já faz esse tipo de contenção suspeitando. Outro ponto aqui que a gente esqueceu e que também não foi citado, nessa questão da avaliação do estado da consciência da vítima, a gente já faz logo também o controle da coluna cervical. No caso, ou coloca a questão da proteção ou a gente faz o controle mesmo com a nossa mão. Vou explicar bem direitinho aqui para vocês.
Então, avaliação do estado da consciência e controle da coluna cervical. E depois, claro, vamos fazendo toda esta avaliação. Notem que são muitos pontos a serem realmente avaliados numa vítima. Na hora da prática em si, né, na hora que a gente está ali no momento vivenciando, a gente tem que ter em mente essa sequência para não acabar esquecendo. Claro, um caso como esse, a gente falando aqui, às vezes a gente vai esquecendo um dos outros tópicos. Mas na hora da presença que a gente está vendo a vítima, automaticamente podem ter certeza, quando a gente aprende aqui bem direitinho, a gente já consegue trazer toda essa sequência na hora da prática, na hora de uma simulação, por exemplo. Então, aqui em relação à atividade, alguma dúvida? Conseguiram pegar bem direitinho? Ó, anotei esse daqui. Tanto vai ter no vídeo, no caso, como também, ó, vou deixar até assim, para depois vocês darem um zoom, né, na questão do vídeo e já ir anotando aí no caderno. Caso vocês visualizem outro tópico, outra sequência, outra etapa, vocês já vão também sinalizando para não deixar nenhum tema, tópico serem esquecidos, beleza? Então, vou tirar essa daqui e vou colocar a nossa aula a respeito das obstruções. Só diminuiu aqui, ó. Vou ficar aqui no cantinho. Então, pessoal, hoje vamos falar um pouco a questão da obstrução das vias aéreas em vítimas de trauma e também pacientes clínicos, né? Pacientes que não sofreram nenhum tipo de colisão, nenhum tipo de troca energética, por exemplo, com o meio externo. Vimos a sequência. Então, na aula anterior, a gente estudou a questão da hemorragia, como identificar e como controlar. Depois do X, a gente já vem para o A, as vias aéreas. No caso, identificar se estão obstruídas ou não. Em relação às vias aéreas, anatomicamente, temos essas estruturas. No caso, só um minutinho. No caso, temos a cavidade nasal, as narinas, temos a epiglote, temos a laringe que fica nessa partezinha da frente. Logo atrás, vemos a estrutura do esôfago. Depois da laringe, que é o comum, vemos a traqueia e os pulmões. Então, nos pulmões, temos a árvore, né, pulmonar, que tem os brônquios, os bronquíolos, que vai realizar a questão da troca gasosa. Então, o ar, ele entra pela narina, passa pela laringe. Quando a epiglote está aberta, vem para a traqueia, chegando até os pulmões, realizando a troca gasosa e retorna e sai pelo mesmo orifício. Quando a gente mastiga, esse canal que está ligado na faringe, por exemplo, a epiglote fecha e o alimento sai pelo esôfago. Por isso que não tem essa relação de um alimento, por exemplo, adentrar o nosso pulmão. Então, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e pulmão são as estruturas que compõem as nossas vias aéreas, o nosso sistema respiratório. Lembrando que a faringe é o canal comum do sistema respiratório e do sistema digestório. Então, aqui, essa é a estrutura que o que vai diferenciar, ou seja, separar, é essa estruturazinha chamada de epiglote. Então, o ar no sistema respiratório, temos a presença de dois movimentos, que é o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Como o próprio nome diz, interno, dentro. Então, é quando o ar, ele entra. Então, quando a gente diz inspire, ele vai puxar o ar para dentro. Quando a gente puxa o ar para dentro, ó, o pulmão, a nossa caixa torácica, ela se expande, ela se dilata.
E quando eu digo solte o ar, expire, exterior. Quando ele solta o ar, a caixa torácica ela volta ao seu local de origem, ou seja, ela se contrai. Essa setinha aqui vem mostrando a questão do diafragma, que é uma estrutura que vai separar a questão dos órgãos do sistema respiratório do sistema digestório. Ele também participa desse processo também respiratório. Então, quando a gente inspira, a caixa torácica aumenta e quando a gente expira, ela volta ao seu movimento inicial de origem. Então, uma pessoa normal, que está respirando normalmente, ela vai fazer esse movimento sem ao menos nem perceber. Porém, quando ela está com dificuldade de respirar, quando está com, vamos dizer assim, essa dificuldade de entrar ou sair o ar, a gente já nota. Exemplo, vocês vão para uma academia, para uma esteira, subir uma escada. Então, quando a gente faz algum esforço, muitas vezes, a maioria das pessoas ficam com essa respiração ofegante, como também a questão de quem já tem problemas respiratórios, também apresenta essa dificuldade em respirar. E a gente consegue também visualizar por esses movimentos respiratórios. Então, vocês podem ver essa siglazinha aqui, OVACE. O que é OVACE, Isadora? É O de obstrução, vias aéreas por corpo estranho. Então, quando as vias aéreas estão obstruídas, é devido à presença de algo que está impedindo com que esse ar entre e com que esse ar saia. Se está impedindo que o ar entre e saia, obstrui. Um cano, por exemplo, uma mangueira, ela está ligada na torneira, está passando o ar e eu dobro aquela mangueira. Então, eu estou obstruindo a passagem. Lá no final da mangueira, a água não vai sair mais. Então, existe algo que está impedindo a saída. Do mesmo jeito, é quando a gente está respirando. Então, aqui eu vou explicando a questão da anatomia e fisiologia. As vias aéreas é o caminho que o ar percorre, desde a entrada do nariz ou da boca. Infelizmente, ainda tem pessoas que respiram pela boca. O correto é a gente fazer essa respiração pelo nariz. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca, até mesmo pelo nariz. Não a gente fazer a respiração com a boca aberta. Existe a questão da ocorrência em que a vítima ela não responde. Existe essa obstrução, seja por corpos sólidos ou por corpo líquido, por exemplo. Sólidos, pode ter a presença de dentes, de objetos que perfurou. A pessoa usava vamos dizer assim, uma prótese, ou na hora da colisão fraturou o zigomático, maxilar, mandíbula. Também tem a presença de líquidos, vômito, sangue. Então, tem a presença desses corpos estranhos que está impedindo a passagem do ar. Com isso, a vítima ela pode se apresentar inconsciente. Quando ela não responde, ela já desmaia, porque a respiração é importantíssima para o nosso corpo, pois ela é responsável por essas trocas gasosas e, consequentemente, digamos, nutrir os nossos órgãos. Se a gente passa muito tempo com a ausência da respiração, pode trazer sequelas severas para o nosso cérebro. Por isso que uma vítima em parada cardiorrespiratória, cada segundo é crucial. Quanto mais tempo ela passa em parada cardiorrespiratória, pior vai ser o seu retorno ou possivelmente ela nem vá a retornar. E se retornar, ela vai retornar com sequela. Então, precisamos identificar e trazer mecanismos de desobstruir as vias aéreas ou uma ressuscitação cardiopulmonar, caso a vítima esteja assim. Outro ponto também, geralmente acontece em vítimas de trauma em algum acidente, é quando acontece a queda da língua contra a laringe. Às vezes acontece muito em pacientes que têm convulsão, ataque epilético, e devido aos movimentos ele perde a questão de, vamos dizer assim, controle dos movimentos musculatórios, por exemplo.
E a queda da língua vai impedir a passagem do ar pelo nariz, tanto para entrar como para sair. Então, essa queda da língua também pode se tornar algo que venha a obstruir as vias aéreas, seja em um paciente clínico, por exemplo, né, que ocasionou alguma convulsão ou epilepsia, ou um paciente que sofreu um acidente, seja de moto, seja de carro, vai depender do tipo de causa. Deixa eu ver aqui o que colocaram no chat. Não. Principalmente se for um ataque epilético ou se for um ataque convulsivo, jamais a gente pode estar colocando o dedo na boca da vítima. Porque como ela está com perda da consciência dos movimentos, quando você colocar a mão para retirar a língua e ficar ali segurando, ela pode fechar a boca e aí, já sabe, né? Pode ocasionar alguma lesão nos seus dedos. A gente vai estudar bem direitinho como é que vai fazer, principalmente em pacientes clínicos, que apresentem um caso como esse de queda da língua, como a gente vai proceder. Mas jamais, nesse caso, né, de pacientes clínicos que estão em crise epilética ou em crise convulsiva, jamais a gente vai colocar a mão na boca do paciente, está segurando a língua, a gente pode se tornar, digamos, uma vítima nesse caso. Agora, um paciente que está inconsciente, um paciente que sofreu um trauma, aí a gente vai realizar aquelas manobras, no caso de gel tush, e a gente pode sim fazer esse levantamento da língua, a retirada de um corpo estranho, onde eu vou explicar bem direitinho aqui a vocês. Então, em pacientes epiléticos e convulsivos, a gente não coloca, dá para evitar esse risco. Então, o importante é manter as vias aéreas permeáveis e garantir, de fato, essa troca gasosa. Então, a prioridade de uma vítima é manter o funcionamento, né? Além do controle de hemorragia, se estiver presente, é manter justamente essa questão. Por isso que eu coloquei aqui, ó, lembrando, em caso de hemorragia externa, deve começar pela interrupção da hemorragia para depois ir para a questão da desobstrução das vias aéreas. E isso do protocolo que está sendo em vigor. Até então, como a gente estudou, a gente primeiro iniciava a questão das vias aéreas, mas hoje não mais. Vai primeiro para hemorragia externa. No caso as vítimas, né, as vias aéreas estejam obstruídas, essa falta de oxigênio pode ocasionar, como eu falei para vocês, lesão severa. Com isso, a gente precisa criar esses mecanismos de retorno a essa passagem do ar. Se as vias aéreas podem estar obstruídas, como eu falei, pela queda da língua, pela queda da epiglote, quando, infelizmente, também o paciente, a vítima, perde esse controle da queda e do retorno da epiglote, dessa portinha, que aí vocês já estudaram até mesmo no ensino médio. Então, caso aconteça essa queda da epiglote, está impedindo. Geralmente, um paciente, por exemplo, que tem alergia a frutos do mar, por exemplo, e aí ele não sabe, ou mesmo sabendo, como por engano, e aí ele vai ter uma crise alérgica. Geralmente, a primeira coisa, uma das reações, é esse inchaço e o fechamento da epiglote rapidamente. Por isso que muitas vezes o paciente, num caso alérgico, ele evolui para uma parada respiratória ou possivelmente uma parada cardiorrespiratória. Por isso, a alergia, sim, considerado um quadro de urgência e emergência, dependendo do tipo do paciente, do tipo alérgico, né, como ele vem a apresentar. Do mesmo jeito, tem pessoas que têm alergia à picada de abelha, e aí entram em contato com algum enxame de abelha, e aí essas picadas incha logo essa questão da epiglote, impedindo a passagem do ar e, consequentemente, obstruindo as vias aéreas. Tem corpo estranho, aí vem criança que botou uma moeda, vem um adulto que sofreu um acidente, e adulto mesmo colocou algo na boca, se engasgou e obstruiu as vias aéreas, ou por danos no tecido, e aí vem a questão de acidentes, né? A questão de perfuração no pescoço, ou por arma branca ou arma de fogo, o esmagamento da face, né? A questão de acidentes automobilísticos, a questão de venenos,
inalou veneno ou bebeu, por exemplo, e saiu queimando todas as vias respiratórias, né? Infelizmente, existem sim casos de pessoas que fazem uso desses tipos de mecanismos, né, venenos, ou consciente ou inconsciente, e acabam fazendo essa, vamos dizer assim, alteração nessas estruturas que compõem o sistema respiratório. Então, aqui, ó, é só um exemplo para vocês. Aqui, esse paciente, essa ilustração, tá alimentando. Então, a gente está aqui jantando, ou vocês estão aí assistindo a aula e comendo. Então, aqui, quando ele come, quando a gente mastiga e o bolo alimentar entra, aqui a gente tem, ó, a questão do nariz, ou seja, da cavidade nasal aqui em cima, e aqui a gente tem a boca, cavidade oral. Essa estruturazinha que está aqui é a que a gente chama de faringe, que é a estrutura comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Essa válvulazinha que vocês estão vendo que ela fecha e abre, é o que a gente chama de epiglote. É tipo uma folhazinha que a gente vê nas árvores, por exemplo. Ela faz essa estruturazinha de fechar. Aqui onde o alimento está descendo, amarelo, é o que a gente chama de esôfago. Esse é o esôfago, o fígado, e aí vai o trato digestório. Essa partezinha aqui é o que a gente tem a laringe. Logo embaixo, traqueia, que é essa estruturazinha que tem os anéis, né? Os anéis da traqueia. E depois a gente tem a árvore brônquica, que são os pulmões. Então, quando a gente está aqui se alimentando, o correto, natural, fez a mastigação correta do alimento, criou o bolo alimentar, a epiglote fecha e o alimento vai para o esôfago. Quando, infelizmente, a gente tem um processo alérgico ou pessoas que têm problema, vamos dizer assim, de gastrite, um pouquinho de dificuldade nessa questão do fechamento da epiglote. Então, aqui pode ocasionar que no lugar da epiglote fechar, ela não fecha. E aí o bolo alimentar, no lugar de vir para o esôfago, vem para a laringe e vai para a traqueia. Então, aqui acontece muito, né, em pacientes que têm algum distúrbio, pacientes clínicos ou até mesmo, levando em consideração, pacientes traumáticos. Então, nesse caso, o socorrista deverá examinar a cavidade oral. Então, a gente tem que ver a cavidade oral se tem a presença de objeto estranho, seja líquidos ou seja sólidos. E buscar, claro, mecanismos de retirada desses objetos externamente para ver se o problema está nessa região. Se tiver internamente, aí infelizmente exige um cuidado mais especializado e aí vem o atendimento especializado, no caso do SAMU. Se a vítima estiver consciente, ela está falando, está orientada, explica o que você está acontecendo, pergunte o nome dela, pergunte o que houve e fica ali monitorando a vítima. Foi o que eu falei para vocês. Se a vítima está inconsciente, a gente já suspeita de algum trauma. Algo está provocando essa inconsciência. Foi uma colisão, uma pancada na cabeça, mas ocasionou essa perda da respiração. Então, se ela está inconsciente, vendo aqui a mão da socorrista, ele já está fazendo a contenção. E ele está fazendo a técnica do ver, ouvir, sentir. A única coisa errada, digamos, nessa imagem é porque ele está elevando a cabeça da vítima. Se for um paciente traumático, jamais a gente pode fazer essa elevação. Por isso que a gente tem que fazer a manobra de Bell-Tilt. Num caso como esse da imagem, ilustração, o paciente, digamos, ele não é traumático, ele está fazendo a técnica do lift, então ele já faz o controle, faz a abertura das vias aéreas e já está visualizando através do ver, ouvir e sentir. Se tem, claro, a passagem de ar. A perda da via aérea é a incapacidade de ventilar e, consequentemente, de levar as trocas gasosas. Uma das condutas mais importantes é justamente desobstruir as vias aéreas para, se caso, ofertar ventilação. Então, se a vítima ela não é responsiva, geralmente ela perde esse tônus muscular e aqui fica um pouco rígido, ou a questão da laringe, ou até mesmo da epiglote,
pode perder essa questão também da sua rigidez, da sua movimentação. Então, vítimas inconscientes fica com o corpo, digamos, todo relaxado e perde, infelizmente, essa questão do controle. E aí pode ocasionar, sim, essa obstrução, mesmo que a gente não esteja visualizando externamente. Então, o socorrista ele deve realizar as manobras, no caso de inclinar a cabeça e elevar o queixo, para vítimas sem ser de trauma, por exemplo, e aí retirar o que está obstruindo. E em caso de vítimas traumáticas, com suspeita de lesão, jamais ele vai fazer essa elevação do queixo, né, da cabeça da vítima, para desobstruir. Então, aqui eu vou escrevendo para vocês bem direitinho os processos de identificação, e aqui eu trago um caso clínico para a gente trabalhar em cima dele. Por exemplo, a vítima encontrada está inconsciente e irresponsiva, ou seja, ela não está falando e não está respondendo a nenhum estímulo. Você a tocou, você tentou manusear e ela está irresponsiva. Deverá ser posicionada em decúbito dorsal. Vou explicar bem direitinho para vocês a questão do decúbito dorsal, ventral, lateral, na nossa aula de manobra. Mas decúbito dorsal ela tem que estar, digamos, popularmente falando, com o papo para cima, ou seja, com o dorso, a coluna para baixo e essa parte para cima. Por isso que a gente vai estudar essa questão das manobras, e aí vem os rolamentos. Então, ela precisa estar em decúbito dorsal, numa superfície dura, geralmente no chão, com os membros superiores estendidos. A cabeça da vítima não deve ficar mais alta que os pés, para não prejudicar o fluxo sanguíneo. Nas vítimas de trauma, com suspeita de lesão na coluna cervical, o movimento deve ser cuidadoso e é para evitar maiores danos à medula espinhal. A ventilação pulmonar, ou seja, essa respiração artificial, que é o que a gente vai ofertar a ela, deve ser realizada após a desobstrução das vias aéreas e com todo um cuidado para a gente não se tornar vítima no futuro. Então, a gente não pode ter esse contato, infelizmente, boca a boca. Então, quais são as técnicas de desobstrução? Querendo ou não, já falei um pouco para vocês, existe a técnica, né, de T-lift e a técnica de gel thrust. A T-lift, né, como também conhecida inclinação da cabeça ou elevação do queixo, são para pacientes clínicos, paciente que não sofreu nenhuma lesão ou não tem suspeita de lesão na coluna cervical. É um paciente que ele é responsível, então apenas abre o olho, mas não consegue falar. Então tem a via aérea obstruída. Eu posso realizar essa manobra de lift. Como é que a gente vai fazer? Do jeito que está nessa imagem. Então, se posicionei na lateral, fiz o controle da coluna, por quê? Mesmo que não seja um paciente clínico, esse controle vai me auxiliar nessa questão da elevação. Peguei meu polegar, coloco no queixo da vítima, o indicador no corpo do queixo, né, no caso da mandíbula, e faço essa elevação e faço a abertura. Ao abrir, eu consigo visualizar se tem presença de objetos, de líquido, se está tendo queda da língua. Não consigo, infelizmente, olhar a questão da epiglose, mas eu consigo ver essa questão do exterior. Então, tem a presença de líquido. Já que é um paciente clínico, eu posso apenas lateralizar aquele líquido, aquele sangue, ele vai ser perdido e rapidamente ele volta a respirar. Se for objetos sólidos, é coágulo, é dente, a queda da língua, a gente faz a retirada também com a mão. Vou explicar bem direitinho para vocês essa parte na prática, fica mais fácil até mesmo de entender. Para que vocês entendam só a diferenciação desses dois métodos. Então, aqui eu vou explicando bem direitinho para vocês o que eu acabei de dizer, descrito, porque fica melhor até mesmo para vocês entenderem. E caso caia uma questão dessa, tanto na prova ou na arguição, né, na parte prática, você já tem um passo a passo bem descritozinho aqui. A outra manobra é a questão do gel thrust, ou seja, a manobra que a gente não faz essa elevação, a gente faz apenas uma extensão
da mandíbula. Então, a gente coloca o paciente em decúbito dorsal, se posiciona na lateral da vítima, faz o controle na região frontal, logo depois, a gente pega a questão da nossa palma da mão, faz essa pressão no cigomático, os dedos na mandíbula e faz essa hiperextensão. Quando a gente empurra para frente, automaticamente, a gente vai estar abrindo e visualizando a presença interna da boca. Também se tem líquido, se tem sólido. No caso como esse, se tem a presença de líquido, de sangue, eu não posso tirar apenas o rosto da vítima, porque se eu fizer isso daqui, eu lesionei ainda mais a coluna, visto que a manobra de Geltrude é para pacientes traumáticos, né, com suspeita de lesão. Então, se tem líquido, sangue, eu tenho que fazer o rolamento de 90, lateralizar toda a vítima para ela perder esse sangue que está impedindo a passagem do ar. Vou ficar bem direitinho lá na manobra. Já se tiver a presença de corpos sólidos, dente, fratura, queda da língua, a gente faz a técnica de retirada desses objetos. Também vou explicar bem direitinho. Aqui ele está fazendo a contenção. Notem que ele coloca o corpo, né, os dedos no corpo da mandíbula, faz essa traçãozinha, leve tração na mandíbula para frente. E aí ele já faz a abertura com o auxílio do polegar. E ele consegue visualizar internamente a presença de qual tipo de objeto está obstruindo as vias aéreas. Em resumo, temos a questão de caso clínico e o caso traumático. Se for paciente clínico, a gente faz a questão do T-lift, paciente traumático, Geltrude, que é a manobra, digamos, popularmente, de empurrar a mandíbula, de fazer essa tração. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma coisa a perguntar? A gente passar para o nosso próximo aqui. Continuando a questão das vias aéreas. Então, a gente acabou de ver tanto paciente traumático, paciente clínico, mas ainda existe outro tipo de, vamos dizer assim, mecanismo que pode vir a obstruir as vias aéreas. Exemplo, um paciente está em casa no almoço de domingo, num churrasco, se engasgou com a carne. Paciente um indivíduo está em casa comendo normal, se engasgou com um líquido. E esse engasgo, essa obstrução, ela pode ser total ou parcial. Parcial, geralmente, rapidinho, ele já retorna, mas pode evoluir para algo pior. E total, a gente já consegue diagnosticar rapidamente, porque a vítima ela dá assim, indícios. Então, aqui tem que ser rápido, realizada a desobstrução, porque a vítima ela pode chegar à parada cardiorrespiratória e, consequentemente, o óbito, se não for diagnosticado e uma intervenção correta o mais rápido possível. Então, essa questão do engasgo, né, clínico, é a questão também que a gente chama de asfixia. Asfixia é a dificuldade respiratória que leva à falta de oxigênio, ocasionando essa obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então, a pessoa geralmente tem essa garganta tampada por meio de um corpo estranho, seja por vômito, sangue. Aqui também pode acontecer, né, pacientes com crise convulsiva, a gente vai ter muita salivação e pode se engasgar. A questão de alimentos, né, osso, algum objeto que pode ocasionar esse quadro de tamponamento da garganta, impedindo a passagem realmente do ar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode provocar o vômito, a gente não pode dar água, a gente não pode, vamos dizer assim, bater nas costas, que é o que geralmente as pessoas fazem. Então, o que a gente tem que fazer? Manobra para desobstruir essa via aérea da forma mais rápida e, digamos, correta possível. Então, como eu falei para vocês, essa asfixia ela pode ser parcial, como ela pode ser total. Total, como o próprio nome diz, impede
totalmente a passagem do ar. Então, o ar nem entra nem sai, a vítima rapidamente ela vai desmaiar, apresentar casos de cianose, por exemplo. No parcial, permite ainda uma leve passagem de ar. A pessoa ela começa a se esforçar, ela começa a suar muito e ela fica muito agitada e já vai direto para alguém que está ali o mais próximo possível, tentando falar, mas não vai conseguir mais, pedindo auxílio com os movimentos. Então, parcialmente, coloca as mãos na garganta, tenta tossir, respira com dificuldade e fica naquele quadro de aflição. Já o fechamento total, também coloca geralmente as mãos na garganta, rapidamente para de respirar e começa a apresentar o quadro que a gente chama de cianose ou cianótico. Caso vocês escutem essa palavra, é quando o indivíduo ele começa a ficar com as extremidades, digamos, azulado ou o corpo, né, os lábios. Por isso que eu trouxe essa imagem para que vocês assimilem esse termo técnico tão falado também na saúde, que é a questão da cianose. Então, se o paciente, né, a vítima ficar cianótica, roxinha, azulzinha, a gente já suspeita, né, dessa passagem, né, vamos dizer assim, um fechamento total da questão da ventilação, respiração. O que a gente tem que fazer? É uma manobra chamada de manobra de Heimlich. Um nomezinho bem aí na frente, não precisa vocês decorarem o nome. O importante também é você saber como é que faz. Então, viu alguém, seja com asfixia total ou parcial, não vai para a pessoa levantar a mão, não vai batendo nas costas, não dá água, banana, pão, não. Já inicia de imediato a manobra chamada de Heimlich. Como é que a gente vai fazer? Quando o paciente está ainda, né, vamos dizer assim, num quadro desse de consciência e inconsciência, mas ele ainda consegue ficar ali em pé, você, socorrista, se posiciona atrás da vítima. Ao se posicionar atrás da vítima, você localiza o apêndice tifoide, o que é isso, Isadora? Quando a gente está aqui nessa questão do tórax, a gente consegue visualizar, e aí vocês vão fazendo em casa, vou mostrar lá na prática, a questão das costelas, e tem um ossinho que ele inicia aqui e termina bem aqui, que a gente chama de externo, ele faz essa ligação. No finalzinho do osso, bem aqui, a gente tem a presença do apêndice tifoide. Vou mostrar para vocês uma imagem na prática e como a gente localiza. Achou o apêndice tifoide? Digamos 2 dedinhos abaixo do apêndice tifoide. Você pega a sua mão dominante e fecha em punho. A outra você faz de apoio, do mesmo jeito que está aqui na imagem. Ao fazer de apoio, você faz um movimento de J, ou seja, empurra para dentro e para cima. Então, você faz 1, 2, 3. Rapidamente, às vezes no 1, o objeto ele já é expelido para fora. E aí você salvou aquela vítima. Dependendo do caso do paciente, né, da vítima, às vezes está muito obstruído ou você não consegue fazer esse movimento correto, ele continua ainda engasgado, né, com asfixia. Então, se você não conseguir resolver, solucionar isso rápido, a vítima ela vai logo desmaiar aí nos seus braços. Então, você vai deitando ela e realizando, claro, as manobras de desengasgo para fazer com que aconteça o retorno respiratório. Então, aqui eu vou explicando, ó, aqui o nomezinho, né, do doutorzinho, né, que inventou esse tipo de manobra, por isso que se chama manobra de Heimlich. Então, como eu falei para vocês, ó, são golpes manuais no abdômen, entre o processo ou apêndice, tanto faz, tifoide do osso externo, em forma de J, com a função de aumentar essa pressão no interior dos pulmões e expulsar os objetos que estão alojados nas vias aéreas. Então, essa é a definição da manobra de Heimlich. Como é que a gente deve fazer? Falei para vocês agora, mas está bem descritozinho aqui, ó. Envolver seus braços na caixa torácica, logo abaixo do apêndice tifoide, fechar com uma das mãos, mantendo o polegar de fora, segurar o punho e fazer esse movimento de desobstrução com esses golpes em forma de J. Ó, aqui é a nossa caixa torácica, aqui as nossas costelinhas, dentro das costelas tem um pulmão, né? Protegido. Tá vendo esse ossinho aqui, ó?
Esse ossinho, gente, ele recebe esse lindo nome, aí vocês vão ver também na anatomia bem direitinho, recebe o nome de externo. E bem aqui no finalzinho ele tem uma extremidadezinha, que é o que a gente chama de apêndice ou processo tifóide. Ó, aqui ele está mostrando ó, a questão dos mamilos, né, como ponto de referência. No caso de um homem, a gente consegue fazer essa, vamos dizer assim, exposição. Já numa mulher, a gente já não vai conseguir, né, dependendo também do quadro de pessoas ou do local. Ó, ele localizou o apêndice tifóide, 2 dedos abaixo do apêndice tifóide. Ele já faz essa manobra, fechando em punho, e faz os golpes. Então, faz logo abaixo aqui do apêndice tifóide. Se for uma pessoa, né, uma mulher grávida ou uma pessoa mais cheinha, que a gente não consegue fazer esse movimento, geralmente a gente não vai conseguir fazer esses golpes. A gente faz todo esse abarco e tenta fazer o máximo possível esse processo de movimento. Então, aqui do mesmo jeito, eu trouxe várias imagens e definições para que fique até mais fácil para vocês entenderem esse tipo de técnica. Se for adulto ou criança consciente, facilzinho a gente faz esse movimento. Porém, se tiver inconsciente, o que a gente tem que fazer? Ah, foi uma asfixia total, desmaiou. A gente deita a vítima com as costas voltadas para o chão, ou seja, em decúbito dorsal. Vão pegando esses termos técnicos, viu? Decúbito dorsal. As costas no chão. Então, quando eu estou assim, deitada, né, de baixo para cima, eu estou em decúbito dorsal. Posiciona-se as pernas arqueadas da vítima, lateraliza a cabeça da vítima, facilitando que o objeto saia e faz esses movimentos, né? 2 mãos espalmadas sobre a realização, geralmente de 5 ou 3 compressões, para que o objeto ele seja de fato expulso. Aqui eu vou explicando essa questão da ventilação. Caso o objeto não seja expulso, ele vai entrar numa parada cardiorrespiratória e a gente vai ter que ofertar respiração, compressões, né? Massagens cardíacas. Então, aqui eu venho falando, no caso que a manobra de Heimlich são compressões abdominais, é recomendado apenas para crianças maiores de 1 ano e adultos. Então, se você tem em casa, ou um vizinho, ou alguém maior de 1 ano, sofreu essa obstrução, você realiza a manobra de Heimlich. Claro que em criança a gente não vai conseguir ficar bem direitinho atrás, a gente se ajoelha e fica o mais próximo possível da criança. Se for bebês, ou seja, nascido, né, até 11 meses, menos de 1 ano, a gente já não faz essa técnica de manobra de Heimlich para adultos. A gente vai fazer uma técnica também de desobstrução das vias aéreas, só que no lugar de golpes, a gente vai fazer a questão do tamponamento e associado à questão das compressões. Como assim? Então, aqui eu venho falando para menores de 1 ano e aqui a criança. Geralmente, eu gosto muito de fazer, digamos, sentado, para a gente ter esse apoio. Às vezes as mães, as pessoas que estão ali envolvidas ficam muito agitadas. Então, você vai pegar esse lactente, menor de 1 ano, vai posicioná-lo no seu braço, desse jeitinho aqui, ó, não mais em decúbito dorsal, em decúbito ventral, ou seja, o ventre vai estar para o seu braço, onde as perninhas e os bracinhos vão estar desse jeito aqui, tipo envolvidos. Você vai localizar a questão das clavículas, essa pazinha aqui de trás, a criançazinha bem pequenininho. E no lugar de você fazer esses golpes, você vai pegar essa partezinha aqui da mão, do dorso da mão, e vai fazer leves golpes. Não é muito forte, não é batendo. É golpes. Vou explicar bem direitinho na prática. Você faz um golpezinho tipo o J, né, de Heimlich, mas você vai fazendo o golpe. Geralmente você faz 5 vezes e vira a criança e reavalia. Se for um objeto ou leite, algo que ela tenha se engasgado, com esses golpezinhos e ela nesse posicionamento e com essa leve inclinação para baixo, né, com auxílio da gravidade, rapidamente acontece a desobstrução. Porém, se não foi desobstruído, começando a ficar cianótico, não está chorando, não está respondendo, a gente vai fazendo essas massagenzinhas cardíacas. Do mesmo jeito, localiza a região do mamilo, do apêndice tifóide,
No lugar de fazer com a mão toda, como um adulto, a gente pega esses 2 dedinhos, o indicador e o polegar, o indicador e o médio, no caso, e vai fazendo essas compressões. Faz 5 e reavalia a criança. Geralmente ela retorna rapidinho, outras não. Eu não sei se vocês viram, até repercutiu um caso como esse, acho que já aconteceu até aqui no Juazeiro, onde uma criança, né, um lactente menor de 1 ano, se engasgou também, teve esse processo de asfixia, e as pessoas, os populares da rua, chamaram até mesmo. A questão, acho que foi um policial que chegou e realizou essa técnica de golpe. O correto seria, né, que todas as mães, né, soubessem isso para, infelizmente, caso se deparassem com uma situação dessa, agir. Mas, às vezes, né, quando é mãe, a gente não sabe como agir, fica nervosa, não sabe o que fazer. Mas se a população souber e entender disso, ou tiver pelo menos um de vocês, né, socorristas, para atuar nesse processo, a gente consegue fazer essa criança rapidamente e fazer com que esse quadro ele seja cessado. Então, ó, aqui eu vou mostrando para vocês, no caso, se a vítima desmaiar, como é que a gente deve fazer, ó, se posicionar a cavaleira e fazer esse golpe. Aqui é em desuso, mas eu trouxe só a cargo também do conhecimento de vocês, né? Se alguém estiver sozinho em casa e se engasgar, por exemplo, não é para beber água, não é para comer banana, pão. Você mesmo sozinho localiza o apêndice tifoide, faz o punho, pega e fica fazendo esses golpes, que aí você rapidamente coloca esse objeto expelido para fora. Aqui, ó, falando bem direitinho da criança, mostrando imagens, e aqui bem resumido, detalhado. Se o bebê se engasgou, mantenha calma e peça ajuda. Posicione o bebê nos bruços, em seu braço, então em decúbito ventral, apoiando a sua cabeça com a sua mão. Geralmente, uma criança, por ser menor de 1 ano, ela vai caber nessa região aqui, ó, do nosso cotovelo até a mão. Faz esse movimento levemente inclinado, ó, como está aqui. Efetua 5, né, golpes, no caso, né, tamponamento, nas coxas, de forma a expulsar o objeto. É virar o bebê e fazer essas compressões no osso externo com esses 2 dedinhos aqui. Depois que efetuar esses 5 compressões, faz a reavaliação. Não respirou, não chorou, não colocou o objeto para fora, refaz novamente 5 tamponamentos e a questão das compressões. Se ela desmaiar ou, infelizmente, não responder, inicie imediatamente a questão da ressuscitação e, claro, você já vai chamando o socorro especializado para este caso. Alguma dúvida aqui? Entenderam bem direitinho? A gente iniciou um teminha novo aí, ó. Alguma dúvida? Ah, vi agora, Carla botou. Pronto, acabei respondendo. Foi, Carla, ou ainda tem alguma dúvida nesse caso? Se caso a gente não consiga. Pronto, nem tinha visto aqui a mensagem. Alguém tem alguma outra dúvida, alguma coisa que acrescentar? Entenderam bem direitinho essa questão da desobstrução das vias aéreas? Eu trouxe essa imagem, né? A questão dos guerreiros, né? Primeiros socorros, socorristas. E aí não tem idade, não tem raça, não tem, vamos dizer assim, questão de sexo, é masculino, feminino. Qualquer pessoa que tiver essa aptidão e passar por essa questão, né? De uma capacitação, está apto a realizar qualquer socorro e, claro, se doar e trazer essas vítimas ao mais rápido possível neste processo. Nenhuma dúvida? Oi, Carla. Pequenininho. Existe sim essa técnica de sugar. Porém, como a gente é outra pessoa, né? Vamos dizer assim, eu não tenho vínculo com a criança, eu não tenho como saber se eu tenho alguma patologia ou até mesmo a criança. Se a gente fizer essa questão do sugar, eu posso levar alguma doença para a criança ou, no caso, receber nem tanto, porque ela ainda é um lactente. Pode fazer essa técnica de sugar? Pode. Mas se for algum familiar, aí geralmente tem essa questão da boca e do nariz para fazer essa questão da sucção. É errado? Não. Mas vamos dizer, eu vou passando ali na rua
e, por exemplo, vejo alguém aflita, gritando na rua, por exemplo, eu não posso pegar esse lactente e fazer essa técnica de sugar. O que eu posso fazer? Essa manobra de Heimlich, digamos, para lactentes. Mas, se for alguém da família e tiver toda essa estrutura, essa calma, como esse pai teve, né? Graças a Deus, ele consegue fazer assim, essa técnica de sugar tranquilamente, principalmente se for um objeto líquido, no caso o leite, que está fazendo essa obstrução. Vocês têm algum caso de alguém assim que se engasgou, que não soube o que fazer, processo de asfixia? Acontece muito, é comum, tanto em crianças quanto também em adultos. E, infelizmente, muitas pessoas podem, né, chegam a óbito por falta até mesmo dessa conduta correta ou de não saber como proceder. A gente até debateu um pouco sobre isso, que foi na nossa primeira ou segunda aula. Nenhuma dúvida? Vocês estão tão calados, o que foi que aconteceu? Vou tirar aqui para a gente já ir para o nosso próximo slide. Nenhuma dúvida lá, né? Então, agora a gente vai falar um pouco. Já falamos, mas eu trouxe para a gente recapitular a questão de parada cardiorrespiratória. A gente já debateu, já vimos como identificar uma parada cardiorrespiratória. Vimos a definição, mas eu vou trazer aqui bem direitinho. E vamos estudar, claro, a questão de ressuscitação cardiopulmonar, que é o que a gente chama de RCP. A gente precisa saber como fazer essas compressões, como fazer ofertar essa ventilação. Estão vendo como esse coração é lindo? A questão do nosso coração é desse jeitinho aqui, ó. E ele está realizando os batimentos cardíacos aqui. Realizando movimentos de contração, né, de dilatação, ou seja, sístole e diástole. A gente aprendeu tanto lá no ensino médio. Então, o que é uma parada cardiorrespiratória? Como o próprio nome diz, é quando cessa, quando tem uma interrupção, tanto na circulação quanto na respiração. Ou seja, é uma ausência dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios. Aqui falando um pouco da anatomia, então no sistema circulatório a gente tem a pequena e a grande circulação, por isso que a gente tem essa ligação da parada cardiorrespiratória, né, com o sistema respiratório, principalmente quando está realizando essa troca de ventilação, né, troca gasosa com os pulmões. Então, o nosso coração ele é formado por átrios, ventrículos, artérias, veias, realizando essa questão da sístole e diástole, né, o enchimento e o esvaziamento das câmeras com sangue. Lá na questão da hemorragia, vimos a diferença dos vasos, né, das artérias, das veias, dos capilares. Então, aqui é só um resuminho, a questão anatômica do sistema circulatório. E uns dados, né, que eu trouxe para vocês, que no Brasil, 300.000 pessoas, não é número fictício, não é, vamos dizer assim, algo inventado, por exemplo, mas é um grande número de pessoas que morrem, chegam a óbito por doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares muitas vezes são silenciosas, a gente não consegue saber que a gente está com algum problema cardíaco, algum problema nas veias, nas artérias, né, no sistema circulatório, e aí acaba, infelizmente, evoluindo a óbito. Geralmente, quando essas doenças ou esse mal súbito acontece, geralmente é fatal, como uma parada cardiorrespiratória, como um infarto, angina nem tanto, mas insuficiência cardíaca. Então, leva justamente a essa questão de óbitos por uma grande maioria das pessoas no nosso país ou até mesmo no mundo. E muitas vezes é difícil a gente diagnosticar precocemente. Às vezes a gente sente uma dor, um incômodo aqui no peito, né, nessa região do tórax. É gases, é cansaço. E infelizmente vai evoluindo por essa dificuldade em diagnosticar ou entender quais são os sinais e sintomas dessas doenças que exigem, né, um atendimento específico e podem ser revertidos caso tenha um atendimento correto. Então, dentre todas essas situações, existe esse risco iminente e a prioridade é justamente uma parada cardiorrespiratória que cessa essa questão da respiração, né, das trocas gasosas. Então, uma parada cardiorrespiratória em fração de segundos, 10 a 15 segundos,
o paciente ele já perde a consciência. Em 3 segundos já acontece, né? 3 minutos, morte cerebral, então já começa a acontecer essa lesão, e em 10 minutos já tem essa dificuldade, até mesmo o processo de ressuscitação é zero, é muito difícil o paciente voltar. Então, numa parada cardiorrespiratória, a gente está trabalhando num tempo de 10 minutos no máximo, para fazer com que essa pessoa, né, esse ser humano, ele volte a ter os movimentos respiratórios e cardíacos o mais rápido possível. Então, cada minuto, cada segundo é crucial para o seu retorno e, claro, o seu retorno sem nenhuma sequela. Então, quanto mais rápido a gente realizar, a gente diagnosticar a parada cardiorrespiratória, a gente iniciar as manobras corretas de ressuscitação, menor será a lesão, né? A questão da consequência, e mais rápido a gente vai fazer com que essa vítima retorne. Então, de 10 a 15 segundos, ele já começa a perder essa consciência e em 3 minutos, o que é 3 minutos? Nada, já começa a ocasionar essa lesão com quadro de hipóxia, ou seja, ausência de oxigênio no cérebro. E geralmente ele pode retornar com alguma sequela. Então, entre as causas mais comuns de parada cardiorrespiratória são as doenças que estão presentes no nosso coração, no nosso sistema circulatório, que muitas vezes a gente nem reconhece ou nem sabe que tem. Então, quando o coração para, nossas células elas ficam sem oxigênio, e aí ficam as células dos órgãos, do cérebro, do corpo como um todo, e consequentemente a gente vai perdendo a consciência. A gente não consegue ficar sem, digamos, ventilação e, consequentemente, sem a bomba cardíaca estar funcionando. Então, é um dos nossos órgãos que trabalham, vamos dizer assim, 24 horas, 30 anos, 20 anos, 50 anos, o quanto de anos a gente tiver, sem parar um segundo. Geralmente, vamos dizer, o cérebro, ele não para. Quando a gente está dormindo, ele fica tipo em stand-by, igual quando a gente deixa um computador, por exemplo. Os órgãos como o sistema digestório, o sistema respiratório, ele diminui um pouco a sua funcionalidade. Mas o coração não, ele está ali a todo vapor, todo vapor. Quando ele tem alguma doença ou ocasionou alguma parada cardiorrespiratória, a gente já perde imediatamente a consciência, porque não chega oxigênio para o cérebro. Não chegou oxigênio, já está inconsciente. E caso demore o socorro, como eu falei, pode evoluir rapidamente para a morte. E onde é que pode acontecer? Em qualquer lugar. Qualquer pessoa está suscetível, né, a ter, infelizmente, uma parada cardiorrespiratória, seja crianças, seja adultos, idosos, independentemente do local, em casa, no show, no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar pode acontecer e você presenciar ou, infelizmente, ser vítima de um processo como esse. Alguém, por exemplo, desmaia do nada e você não sabe o que aconteceu, como proceder, por exemplo, e aí você já avalia, claro, respiração e pulso, que são, digamos, um dos sinais vitais cruciais para esse processo e também para o fechamento do diagnóstico de parada cardiorrespiratória e você já iniciar imediatamente a ressuscitação. Então, pode acontecer de essa parada cardiorrespiratória lhe dar algum sinal. Muitas vezes ela vem silenciosa, você está aqui conversando e pronto. E uma parada cardiorrespiratória de imediato desmaiou, ficou inconsciente. Outras vezes pode vir acompanhada por uma dor muito forte no peito, irradiando para o baço, para o pescoço ou para a região do abdômen, muito semelhante à questão de um infarto e angina também, que angina é essa dor no peito. Você sente uma dor no peito, irradiando para o braço, subindo para o pescoço, corra imediatamente um socorro especializado, para uma UPA, para um hospital, porque você já está infartando ou pode chegar a evoluir parada cardiorrespiratória. Ou se você está ali socorrista, alguém em casa, ou presenciou um vizinho ou alguém tendo um desses sinais, realize imediatamente um chamado para o socorro especializado e fique ali de olho, porque esse paciente pode evoluir rapidamente para uma parada cardiorrespiratória. Então, quais são as causas de uma parada respiratória? Afogamento. Então, uma pessoa está ali tomando banho, ou no mar, ou numa piscina, e se afogou.
pode parar imediatamente a questão da respiração. Estrangulamento, asfixia, soterramento, um choque elétrico, os choques, que é a questão da nossa atividade, né? Vou debater com vocês na próxima aula, aquela questão dos tipos de choque, tudo isso pode ocasionar uma parada respiratória. Então, parada respiratória é apenas a ausência da respiração. Os movimentos respiratórios, bem simplesinho de definir e identificar. Numa parada cardíaca, a gente tem a ausência da respiração. Pode vir de alguma doença coronariana, ou seja, doença no próprio coração, a questão de doenças de Chagas, embolia, algum tipo de trauma, algum tipo de acidente por arma branca ou arma de fogo. Arma branca é a questão de uma faca, por exemplo. E quais são os sinais? Os sinais para identificar uma parada respiratória é inconsciência, o tórax imóvel e a ausência, claro, do ar. Então, se não tem entrada e saída do ar, o tórax não se expande e o paciente está inconsciente, não tem nem por onde ocorrer uma parada respiratória. Já olha o pulso. Tem pulso? Então tranquilo. Só respiratória oferece ventilação. Porém, uma parada cardíaca, ele fica inconsciente, fica sem pulso e, consequentemente, não vai ter os batimentos cardíacos no local. E uma parada cardiorrespiratória é a união. Eu posso ter apenas uma parada respiratória. Seu João está numa parada respiratória, pois o tórax está imóvel e não tem a saída e entrada de ar. Oferta apenas respiração. Mas jamais eu vou conseguir ter apenas uma parada cardíaca. Eu vou ter os dois. Por isso que a gente só escuta falando parada cardiorrespiratória. Pois quando a respiração cessa e a gente não oferta oxigênio, rapidamente o coração também vai parar, porque não está entrando oxigênio. Então vai ficar com esse quadro de hipóxia. Então, a frequência cardíaca e o pulso, a resposta capilar, a cor da pele e a pressão arterial são indícios de alteração na circulação. Como atendimento de primeiro socorro, a gente vai estar com um aparelho de pressão. Então, o que é que eu avalio? O pulso, que tem esse retorno, né, resposta capilar, e a questão da cor da pele, que geralmente vai cianosando, principalmente nas extremidades. Aqui eu venho falando para vocês essa questão do evento. A maioria das vezes ocorre, né, fora do ambiente hospitalar, e que a gente precisa ter conhecimento suficiente para identificar e realizar as manobras de ressuscitação. Então, a gente tem a questão da vigilância e prevenção, reconhecer imediatamente uma parada cardiorrespiratória, ligar para o socorro especializado, iniciar rapidamente as manobras de ressuscitação, como oferta de oxigênio, né, de ventilação ou compressões, para fazer com que, de fato, aquele coração tenha, como eu falei para vocês, estímulo externo. Então, a ressuscitação cardiopulmonar, então, parada cardiopulmonar é quando tem a interrupção dos movimentos cardíaco e respiratório. Parada cardiopulmonar, ou seja, PCR. Então, RCP é a ressuscitação cardiopulmonar, é manobras, ou seja, um conjunto de manobras que são realizadas para reverter a parada cardiorrespiratória, fazer com que volte a questão da respiração e do pulso. Então, estão vendo essas duas siglas aqui, ó. Cuidado para não confundir. PCR, parada cardiorrespiratória. É a interrupção dos movimentos cardíacos e respiratórios. A RCP, o R, ressuscitação cardiopulmonar. Como o nome diz, ressuscitação. Eu vou tentar ressuscitar, fazer com que retorne movimentos cardíacos e respiratórios através de manobras especializadas neste processo. Então, essa ressuscitação eu vou definir o conjunto de manobras utilizadas para restabelecer o funcionamento tanto do sistema circulatório quanto do respiratório para, claro, preservar a vida desse ser humano.
Então, através das atualizações nas diretrizes, porque é em constante atualização, justamente para tentar, vamos dizer assim, falar numa linguagem e melhorar esse processo, salienta-se que quando a gente vê uma vítima em parada cardiorrespiratória, a gente precisa reconhecer que realmente é uma parada, saber realizar corretamente a ressuscitação, fazendo as massagens, né, mantendo entre 100 a 120 compressões por minuto, o retorno completo do tórax e o mínimo de interrupções possíveis. Isadora, esse tanto de compressão que eu tenho que fazer exige muito esforço das pessoas, mas como a gente é socorrista, eu vou explicar bem direitinho aqui para vocês como realizar essa questão das compressões, principalmente se a gente não puder ofertar ventilação. A gente vai fazer com que volte pelo menos o funcionamento dos batimentos cardíacos. Então, o suporte básico, a gente já estudou, é a abordagem primária da vítima de parada cardiorrespiratória, suporte básico, ou seja, os primeiros socorros. Então, eu tenho que identificar que a vítima está numa parada cardiorrespiratória, iniciar o atendimento no máximo em 5, 6 minutos, jamais chegando a 10, para não ter a questão da lesão e morte cerebral. Eu avalio, claro, o nível de consciência, a ausência dos movimentos respiratórios e a questão também da ausência da circulação. A vítima está inconsciente, a vítima não respira, a vítima não tem pulso, não tem nem para onde eu ir correr. Ele está numa parada cardiorrespiratória. Então, o que a gente já estudou, fazer a abordagem da cena, fazer o ver, ouvir, sentir e avaliar esses sinais de presença da respiração ou não. Então, eu coloco a vítima em decúbito dorsal, com as costas para trás, colocar, né, o nível do ombro da vítima se ela estiver de joelho, então a gente tem que colocar ela o mais reta possível e fazer essa avaliaçãozinha aqui com esse quadro comparativo que eu trouxe, para ficar mais fácil para vocês. Então a gente vai testar a responsividade, conversando com a vítima. Se ela responde, ótimo, então ela não está em parada cardiorrespiratória. Se ela não responde, aí eu passo para o próximo passo, que é a respiração. Se tem respiração, ótimo, ela não está em parada cardiorrespiratória. Se não tem respiração, eu já vou para o pulso. Se o pulso estiver presente, ela vai estar apenas em parada respiratória. Se o pulso não está presente e respiração não está presente, eu tenho uma PCR, parada cardiorrespiratória. Entenderam esse quadro, esquema aqui? Se responde, ótimo, ela não tem nada, por exemplo. Se não responde, eu vou para a respiração. Se respira, ótimo, também não tem nada. Não respira, vou olhar o pulso aqui. Tem pulso, olhei o pulso, tem pulso. Então, está apenas numa parada respiratória. Não tem pulso, aí sim, é uma parada cardiorrespiratória e exige um cuidado maior e de imediato iniciar a conduta de primeiros socorros. Alguma dúvida aqui nesse quadro? Nenhuma. Deixa eu ver aqui. Carla, é verdade que quando a pessoa está tendo isso, ficam por quê? Como eu falei para vocês, as extremidades começam a ficar roxeadas, ou seja, não usem mais roxos. Começa a ficar cianótica. Então, a ponta dos dedos, os lábios. Por quê? Porque o coração, quando dá esse indício de suspeita, ou então iniciar o processo de parada cardiorrespiratória, o coração ele vai diminuindo os batimentos. Então, ele não está injetando sangue para todo o corpo. Consequentemente, não vai para a questão dos dedos. Sim, pode acontecer. Pode acontecer de começar a ficar com os lábios roxeados e as extremidades dias antes de acontecer, o corpo dando indício que pode vir uma parada cardiorrespiratória ou um infarto. Por isso que tem pessoas que têm infarto e a gente chama de infarto fulminante, outros não. Tem pessoas que são novas, jovens, têm um infarto fulminante e, infelizmente, chega a óbito ali mesmo.
Outras pessoas têm um infarto e conseguem ser revertidos e apenas onde aconteceu a questão do infarto, né, do entupimento, por exemplo, o coração ele vai ficar ali, aquela parte necrosada, mas funcionando de outra forma. Ficou com alguma das extremidades, dedos, pés, lábios, cianóticos, tenha certeza que ou é problema respiratório ou cardiovascular. Tem que procurar de imediatamente o socorro, porque vai, claro, evoluir para algo mais grave. Deixa eu ver aqui. Pronto. Se ele ficou com quase uma semana com esses sintomas e já melhorou, é importante que ele procure, sim, um atendimento, né, com cardiologista para ver essa questão. Ele pode estar com, vamos dizer assim, algum quadro hipertensivo, algum problema coronariano, principalmente se tiver caso na família. Mas ele teve um infarto, foi superficial, foi leve? Que pena. Porque o nosso corpo, infelizmente, ele dá indícios. Às vezes a gente não busca se conhecer. Porque às vezes a gente pensa que isso não é normal. Não é. E nesse caso ele teve todos os sinais. Infelizmente, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tá aqui bem. Teve um caso, uma jovem, ela tinha acho que 15 anos. E ali tomando, não era 16, né? Esse pessoal, né, pré-vestibular, tomava muito energético, se alimentava muito mal. E aí teve um infarto, né? No caso também fulminante nesse quadro. E aí ela teve um infarto também fulminante. O corpo, busquem reconhecer o corpo de vocês. Para mim, principalmente para quem é profissional da saúde, quem vai atuar nesse processo de primeiros socorros, quando a gente conhece nosso corpo, a gente também consegue ajudar o próximo. No caso como esse, conseguiriam rapidamente ter revertido esse quadro, muitas vezes. Outras vezes é processo cirúrgico, remédio, resolve. Não, infelizmente, chegando a um quadro como esse. Né? Infelizmente, o corpo ele dá indício e as pessoas às vezes não pensam que é algo normal. Viu qualquer coisa alterada, busque, porque pode ter certeza que é quando o corpo ele já não consegue mais, vamos dizer assim, absorver. Às vezes nosso corpo é uma máquina muito perfeita e ele consegue trabalhar muito bem quanto a isso. Mas às vezes ele não consegue sozinho, então ele precisa de nossa ajuda, né? A ajuda da medicina. E às vezes, infelizmente, como um caso como esse, né? Não consegue, às vezes é inevitável e irreversível. Quando algo já está bem mais sério e mais grave. Muitas vezes é um jovem que acometeu esse caso porque já tem algum problema no coração e não buscou, não sabia que tinha. Então, aqui eu vou mostrando para vocês imagens, ó. Fica a lição para a família, para todos. A gente precisa, por exemplo, mesmo com um quadro desse, né, de pandemia, e a gente tem medo, muitas vezes, de ir para o hospital, né, principalmente as pessoas que não trabalham na saúde. Eu vou pegar Covid só porque eu tô lá. Mas, infelizmente, não se morre apenas de Covid. Existem outras doenças, outras causas também de óbitos aí. E por não procurar ajuda, não procurar socorro imediato, às vezes pode chegar a óbito por conta desse descuido. Então, sentiu alguma alteração, lógico, vai com todos os cuidados possíveis e procura um atendimento médico para, infelizmente, não ter que passar por uma perda dessa para ter uma lição, por exemplo. Então, conscientiza, busca, principalmente vocês agora como socorristas. Então, no caso como esse, a gente vai testar, como eu falei, a questão da responsividade, né? Se o paciente está consciente. No caso aqui, ó, ele está em decúbito ventral, ou seja, nessa parte do peito do ventre está para baixo. A gente tem que fazer o quê? Colocar o paciente em decúbito dorsal. Se for um paciente clínico, ou seja, não tem lesão na coluna, a gente faz esse rolamento tranquilamente para que ele fique. E aí a gente faz essa identificação. Senhor, você está bem? O que está sentindo? O outro ponto, como eu falei, é essa questão do rolamento. Ele não respondeu, então vamos fazer o rolamento para identificar se de fato é uma parada
cardiorrespiratória ou não. Mas fez o rolamento, já faz a avaliação da frequência respiratória e do pulso. Aqui eu vou buscando a questão de ajudas. O que você e outro colega, né? Tem 2 ou mais socorristas, um vai ligando para o SAMU, por exemplo, o outro já inicia a ressuscitação com as compressões. Se você está sozinho, você já liga de imediato para o SAMU. Não começa a atender o paciente, não. Identificou, não tem respiração, não tem pulso, liga para o SAMU, já conta o que está acontecendo. Quando desligar, você já inicia as massagens. Liga de imediato. Outro ponto, se já tem hipóxia, nessa questão da cianose, vai iniciando as compressões, já vai pedindo a alguém, mesmo que não seja socorrista, para ligar para o SAMU. Porque nesse caso, né, de cianose, né, nas extremidades, nos lábios, é um caso bem mais grave, é como se ele já tivesse há um bom tempo nessa parada cardiorrespiratória. Então, chequei o pulso. Geralmente a gente faz essa avaliação rapidinho aqui, ó, em 10 segundos. A gente já consegue ver se tem a presença de pulso ou não. Para realizar as massagens ou compressões, tanto faz o nome que vocês encontrarem, novamente, a gente localiza, ó, o apêndice gingifoide bem aqui, ó. Que a gente já consegue ver, ó, costela, vem para cá, localizei o apêndice gingifoide. 2 dedinhos abaixo do apêndice gingifoide, e, ó, 2 dedinhos. A gente já coloca a questão do dorso da mão, bem em cima aqui do externo, próximo, né, a questão do coração. Coloca geralmente a mão dominante, aberta, né, fechada, né, em punho, a gente bota ela bem aberta. Apoia essa partezinha aqui, ó, do dorso no externo e a outra a gente coloca uma sobre a outra. Tem pessoas que só colocam uma sobre a outra, eu gosto de fazer esses dedos entrelaçados, pelo menos para mim. Nos casos que eu já presenciei, eu consigo, vamos dizer assim, ter mais força, né, para realizar esse processo. Se ajoelha pela vítima, ou se você estiver em pé, você tem que ficar na posição mais alta possível. E sempre deixando os braços eretos. Não pode, aqui eu venho botando, não pode dobrar os ombros, os cotovelos. Não pode botar uma mão assim e outra sobre a outra. E tem que sempre deixar a questão dos braços retos. Você vai fazer as massagens, as compressões pela força do seu corpo. Então, fazendo justamente esses movimentos. Na prática, a gente vai ver bem direitinho. E, claro, ver a questão do retorno. Não é só fazendo um monte de compressão sem parar, não. A gente faz a compressão e volta à questão do retorno. Aqui é a abertura das vias aéreas, caso seja necessário, né, para realizar a questão das ventilações. Aqui é o processo de ventilação, né, ou com ambu, infelizmente na nossa realidade, ou com alguma máscara ou algo que impeça essa ligação total. Aqui é a questão do choque, né, do desfibrilador, a gente não utiliza porque não temos. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Nesse caso, veja que altera as letras. A gente vai para C, A, B. Ou seja, compressão, a desobstrução das vias aéreas e a ventilação. A gente inicia compressão, vias aéreas e respiração. Como que vai acontecer? Eu tenho que avaliar na questão das compressões a frequência, a profundidade e o retorno do tórax. De 100 a 120 compressões por minuto em adultos. E a gente tem que fazer ininterruptamente. Quanto mais, digamos, compressões nesse intervalo de 100 a 120 por minuto, fica mais, vamos dizer assim, fidedigno o retorno dos movimentos circulatórios. Então, a gente mantém, geralmente, para a gente não fazer 100 de uma vez, a gente faz 30 compressões para 2 ventilações. Se eu não puder ofertar ventilação, eu fico apenas nas compressões. 1, 2, 3, 4, aí vou até os 100 ou até o socorro especializado chegar. Sempre reavaliando, claro. Se eu tiver ambu ou tiver como ofertar ventilação, eu faço 30 massagens. Uma pessoa vai ficar aqui nas compressões e a outra pessoa vai ficar na ventilação. Então, faz 30 massagens e depois a outra faz 2 ventilações. E aí faz um novo ciclo, geralmente repetindo 5 vezes.
para fazer a reavaliação. Aqui eu vou mostrando algumas imagens, né, como deve ficar, né, o corpo ereto, a coluna e também os braços. A questão da verificação das vias aéreas, desobstrução e o suporte de ventilação. Aqui é a questão de como colocar a fixação do bambu. Isso aqui eu vou mostrar bem direitinho para vocês quando a gente estiver na prática com o bambu. Mas não é a nossa realidade, mas mesmo assim eu vou explicar, porque caso, né, venha pedirem o seu auxílio, geralmente quando é uma massagem cardíaca, né, ressuscitação, podem solicitar a ajuda de mais pessoas melhores nesse processo. Aqui é como se faz, ó, a cada 5 ciclos, a gente chega à questão do pulso e, claro, da ventilação. Então, ele desce e sobe. Então, ele vai fazendo, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Claro, sempre avaliando os movimentos, o retorno, né, dessa questão do tórax. Não pode ser muito forte, porque a gente pode ocasionar alguma lesão nessa questão das costelas ou do externo. Então, tem que ser, claro, numa questão de força e sempre com o peso do nosso corpo. E jamais dobrar a questão dos cotovelos. Então, desta forma, acho que eu botei um videozinho no pneu. Então, em adulto, são 30 compressões para 2 ventilações. E em menores, né, em crianças, são 15 compressões para 2 ventilações. Claro, sempre avaliando essa questão das compressões para não serem fortes demais e ocasionar essa lesão, esse corte. Aqui eu vou descrevendo bem direitinho, né, a técnica que eu acabei de falar para vocês, até para cunho de conhecimento de vocês. Bem direitinho aqui, descrevendo passo a passo. Aqui são algumas imagens, ó, quando ele está sozinho, apenas nas compressões, e quando tem 2 pessoas, uma vai ficar na compressão e outra fica na ventilação. Claro, aqui na imagem tem a questão da ventilação boca a boca, mas a gente não utiliza este processo. Aqui eu vou mostrando, ó, a mão tem que ficar desta forma aqui, ó, sobre o externo, fazendo esse movimento. Desceu, espera o tórax voltar sozinho. Se for criança, vamos dizer assim, de 1 ano até 12, 15, você faz apenas com uma mão, porque a força exercida pode lesionar a questão do tórax. Se for latente, né, menor que 1 ano, a gente já estudou a questão dos 2 dedinhos nessa questão do externo. Do mesmo jeito, com movimentos e sem dobrar, sem arquear. Então, com esses movimentos de compressão. Então, latente, menor que 1 ano, os 2 dedos. Né? De 1 ano até, vamos dizer assim, 10, 12, 15, a gente já pode fazer só com uma mão. E adulto, a gente já faz com as 2 mãos. Existe também essa técnica aqui, além dos 2 dedinhos, de colocar as 2 mãos sobre todo o corpo da criança e fazer com esses 2 dedinhos, que é o polegar. Vai depender também do tamanho da criança, tamanho da sua mão, dependendo do local também que você está e também da técnica que você acha melhor. Se é essa com os 2 dedinhos ou se é essa com envolvendo a criança. Na prática, é pegar uma criancinha assim, né? No caso, um boneco, a gente vai fazer bem direitinho e vocês vão dizer qual é que vocês escolhem neste caso. Aqui, identificando do mesmo jeito, detalhado. E aqui são algumas orientações que eu trago para vocês a cunho até mesmo de conhecimento. E aí eu termino a nossa aula de hoje com a seguinte frase: suas mãos podem salvar uma vida. Só depende, claro, de cada um de vocês aprender, estudar, se interessar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é muita coisa para ser estudada, mas quando a gente vai juntando tudo, todos os conteúdos estão interligados. E cabe, claro, a gente se aperfeiçoar e buscar aprimorar esse conhecimento, porque esse conhecimento salva vidas de vocês, dos familiares, dos outros. E aí nada melhor do que a gente estar envolvido nesse processo e conseguir salvar uma vida de um recém-nascido, de um adulto, de um jovem, né, de uma pessoa que está ali envolvida em um seio familiar e que a gente consiga identificar precocemente e, claro, consiga fazer esses métodos de
tratamento, de cuidado da melhor forma possível e o mais rápido possível, tá? Evitar justamente que as pessoas cheguem a óbito ou até mesmo piorem no quadro em que estão. Então, eu vou tirar aqui, né, descompartilhar a minha tela e vamos para esse momento de dúvidas, né, sugestões, o que vocês têm a acrescentar, momentos que vocês vivenciaram sobre os temas estudados